Salmo 98, vamos ler a palavra do Senhor, vamos meditar nesse salmo. Salmo 98. Enquanto você acha, os salmos 95 a 99 falam da vitória e entronização do Senhor como Rei e Salvador. Se você ler cuidadosamente este salmo, vai perceber alegria, júbilo, exultação, do início ao fim dele. E é muito difícil ler este salmo sem ser impactado por essas emoções religiosas e também santas. Ele desperta no povo de Deus um senso de maior gratidão ao Senhor. Como o Salmo 103, que nos lembra: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. E não te esqueças de nenhum, só dos seus benefícios, porque é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Quem da cova redime a nossa alma. Esse salmo nos eleva para esse momento tão ímpar. Esse salmo também nos ajuda, nos coloca acima do mundo material e abre os nossos olhos para contemplar o grande poder de Deus em toda a terra. Ele conclama a todas, pessoas e criação, a adorarem o grande Rei do universo, por causa dos atributos de amor, de bondade, poder e justiça, porque o Senhor manifestou isso em toda a criação. E agora, irmãos, no mundo onde recebemos muitas notícias tristes, não é? Muitas notícias tristes, saber que o Senhor reina soberanamente sobre tudo e sobre todos, e que o seu amor e a sua justiça pairam sobre a terra, nos traz grande conforto, grande alegria. Vamos à leitura deste salmo, portanto. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores ao Senhor. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem júbilo de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Voltemos ao Senhor mais uma vez em oração. Pai Santo, esta é a Tua palavra, Senhor, palavra viva, palavra eficaz. O Senhor, através do Teu Santo Espírito, inspirou o autor sagrado a escrever, Senhor, este salmo, este hino de louvor, de exultação a Ti, ó Pai. E nós estamos aqui nesta cidade, neste lugar que o Senhor reservou para o Teu nome ser adorado. E nós, ó Pai, pedimos ao Senhor que venha falar aos nossos corações através da Tua palavra. Apieda-te de mim, apieda-te de nós, ó Deus, nos ajuda, Senhor, para que possamos, Senhor, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Traga alegria, traga paz, traz regozijo, traz entusiasmo ao nosso coração, Senhor. Ajude-nos a olhar para o Senhor exposto na cruz, para a redenção que o Senhor efetuou na cruz do Calvário. Ó Deus amado, nos ajude. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. O salmista exorta os irmãos a todos a exultarem pela vinda do Senhor. Então, no verso 1 a 3, nós temos um chamado interno. Cante a vitória do Rei e Salvador. No versículos 4 a 6, nós temos um chamado geral
um chamado para os povos. Nos versículos 7 a 9, nós temos um chamado para que a criação também louve ao Senhor. Então, nos versículos 1 a 3, diz o salmista, ele fala sobre um cântico novo. Esse cântico novo não é uma composição musical nova, mas fala de um estado que o crente agora vive debaixo deste rei soberano sobre a terra. Ele antes vivia triste, amargurado, sem esperança e sem Deus no mundo, como diz o apóstolo Paulo, mas agora em Cristo Jesus, nós nos aproximamos dele através da redenção do Filho de Deus. Então esse cântico novo agora é um novo estado da nossa vida. Nós cantamos esse cântico novo porque algo novo aconteceu em nossa vida. Antes éramos escravos do pecado, jogado à mercê do mundo e de Satanás, mas agora nós servimos ao Senhor. Esse cântico novo fala também da libertação do povo de Israel do Egito, escravos por centenas de anos lá no Egito. E o Senhor, com mão forte e braço estendido, libertou Israel. Israel agora tinha motivos sobejos para exultar a Deus, cantar uma nova canção. Antes era uma música triste, uma música nostálgica, uma música que não enaltecia a glória de Deus, mas depois que eles atravessaram o mar, Miriam cantou do outro lado, cantou a libertação do seu povo. E isso, irmãos, aconteceu também conosco. Cante um cântico novo, não uma composição nova que acabou de ser elaborada, mas cante um cântico novo ao Senhor, com alegria, com um novo estado da sua alma. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, nós aguardamos o céu, e o céu também nos aguarda, porque esse céu é o nosso lugar. Mas o salmista fala algumas razões por que nós devemos cantar ao Senhor. Porque ele tem feito maravilha, diz aí o versículo 1, ele fez maravilhas. Quantas maravilhas fez o Senhor a Israel? Quantas maravilhas! Ele escolheu a descendência de Abraão para ser o povo sobre toda a terra. E isso, por si só, é muito maravilhoso. E dentro de bilhões, queridos, de pessoas, o Senhor também nos escolheu para fazer parte da sua família. Por que você canta um cântico novo? Porque o Senhor fez maravilhas. Agora, se enumerássemos as maravilhas do Senhor, se Israel enumerasse essas maravilhas, começando pela libertação do Egito, começando pela abertura do mar, Deus cuidou do povo de Israel no deserto, Deus mandou pão todo dia para Israel, Deus abriu o mar, Deus fez a água sair da rocha, Deus preservou o povo dele do sol quente, debaixo de uma nuvem, Deus protegeu com coluna de fogo o povo de Israel. O anjo do Senhor acompanhou a Israel. Quantas maravilhas Deus fez a Israel. Agora, olhe para você, para a sua vida, para a sua família. Tem problema? Tem, sim, senhor, sim, senhora. Tem muito problema. Muitos problemas. Mas não olhe os problemas. Olhe as maravilhas que o Senhor fez. Olha até onde você está. Como que o Senhor fez você chegar até aqui, não estou falando neste lugar exatamente, mas até essa data. Você não tem ideia quantas setas do mal estavam direcionadas a você, e o Senhor te livrou. Quantas maravilhas do Senhor. Por isso, irmãos, que nós temos que cantar um cântico novo ao Senhor. Nós não podemos, irmão, vir para a casa do Senhor triste, não é? Não, cabisbaixo. Não, o Senhor fez muitas maravilhas na nossa vida. Ele fez, irmão, faz e fará, porque o Senhor não muda. O seu braço não enfraquece. Mas também, em segundo lugar, está no versículo 2, porque eu devo cantar um cântico novo, porque as maravilhas de Deus manifestam às nações a bondade e a justiça do Senhor. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações.
À medida que Israel ia avançando na sua caminhada para a terra prometida, à medida que o povo de Israel ia marchando triunfalmente para aquele lugar que Deus prometeu a eles, todos os inimigos, irmão, todos os inimigos, conforme nós lemos aqui no Salmo 136, Deus matou reis poderosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não é que nós lemos aqui na abertura da liturgia? E à medida que Israel vai avançando, as nações viram o poder de Deus. Quem é o Deus de Israel? Vocês ficaram sabendo? Ele abriu o mar? Não acredito nisso. Pois é, ele abriu o mar e o povo passou. Deus cuidou de milhões de pessoas no deserto, dando pão todo dia, o maná. Deu água no deserto. Como que esse povo atravessou o deserto tão quente, com crianças de colo, bebês nascendo ao longo do deserto? Como as nações tiveram que falar: olha, Deus é bom e Deus é justo. Esse Deus de Israel é. É isso, irmãos, quando você vive a vida cristã, alegre, com olhar sobrancelho, altaneiramente, você está também comunicando isso aos seus vizinhos, às pessoas que estão ao seu redor, que o seu Deus é muito grande e é poderoso, e a bondade de Deus é muito grande sobre nós. Agora, pergunta ao longo da história de Israel, o que Deus fez? Pergunta à Síria, olha, a Síria, Senaqueribe, o que Deus fez a vocês? Um anjo matou 185.000 soldados de Senaqueribe. Como o Senhor fez maravilhas, como o Senhor fez essas maravilhas a Israel. Pergunta à Síria, o que Deus fez para Naamã, o leproso? Ele curou Naamã da lepra. Pergunta às nações, o que Deus fez? Deus fez justiça ao seu povo, Deus fez justiça colocando o seu povo, quando em desobediência, no cativeiro, mas Deus também mostrou misericórdia e bondade, tirando o povo dele de lá. Nabucodonosor que o diga, o que Deus fez? Deus colocou ele 7 anos para viver como um animal, porque ele não deu glórias ao Senhor. E está no versículo 3 também a terceira razão por que nós cantamos um cântico novo. Suas maravilhas cumprem o acordo pactual do Senhor com seu povo. Versículo 3. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. 2 palavras aqui, irmãos, condensam a relação pactual de Deus com seu povo: amabilidade e fidelidade. Deus amou a Israel, apesar dos erros de Israel, apesar dos pecados, da rejeição de Israel a Deus, Deus mostrou-se amoroso com seu povo, manteve a sua aliança com o seu povo, apesar das suas fraquezas, apesar dos seus desvios, Deus demonstrou, e as nações viram isso. As nações viram como Deus é poderoso, como que Deus mostrou o seu poder para elas. A começar pelo Egito, todos lá viram o grande poder de Deus de salvar quando tirou da escravidão, com mão forte e braço estendido. Deus mesmo disse a Moisés que endureceu o coração de Faraó para mostrar o seu grande poder ao Faraó e eliminar quase que totalmente o Egito, a grande potência do mundo. Cante louvores ao Senhor, porque Ele fez maravilhas. E Ele faz maravilhas no nosso meio. Em segundo lugar, irmãos, está no versículo 4 a 6, o chamado externo. Pessoas de todas as etnias, celebrem ao Senhor. Esse chamado. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai,
regozijai-vos diante do Senhor. E os primeiros 3 versos desse salmo mostraram, você viu, as razões do povo da aliança cantar um cântico novo ao Senhor. Ele operou maravilhas no meio do seu povo. Agora, Deus chama as nações. Vocês viram o que eu fiz a Israel? Vocês viram o que eu fiz a vocês? Eu tirei vocês da terra de vocês e dei a Israel. Eu destronei reis poderosos por causa do meu amor pactual com Israel. Agora, celebrem também a mim louvores. Por quê? Diz aí o versículo 4. E não é de qualquer maneira que você deve celebrar louvores ao Deus de Israel. Diz o versículo 4. Falem voz irreprimível os feitos de Deus. Aqui ele usa a palavra celebrar. Grite com voz altissonante os louvores de Deus. Grite bem alto. Grite para que todos vejam como o Deus de Israel é poderoso. Quem é esse Deus que abriu o mar? Quem é esse Deus que derrotou nações impossíveis de serem vencidas pelo braço humano? Quem é esse Deus? Grite, celebre ao Senhor com regozijo. Pule de alegria diante do Senhor. E o versículo 5, 6, usa instrumentos auxiliares se a sua voz não der conta de gritar. Use instrumentos, use trombetas se for possível. Use, canta com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzina. Faça barulho para mim, nações, façam isso. Agora, irmãos, as trombetas no Antigo Testamento tinham várias funções, mas uma função da trombeta que era muito aguardada no Antigo Testamento, que Deus mandou o sacerdote tocar, e ele tocava esse toque de trombeta de 50 em 50 anos, no dia do jubileu, no dia da expiação, onde muitos israelitas ficaram escravos dos seus próprios israelitas, por causa de dívida, por causa de outras coisas. Então, o próprio povo de Israel fazia escravo aquele que era mais pobre. Mas Deus disse que não poderia ficar escravo mais de 50 anos. E essa trombeta era tocada, a trombeta da libertação. Deus exigiu que essa trombeta fosse tocada em todas as cidades. E eles conheciam o toque dessa trombeta. Venceu o nosso tempo de escravidão. Vamos tomar posse da nossa terra que foi tomada por causa de dívida. Vamos tomar posse agora, porque a trombeta do jubileu tocou. Olha, irmãos, o que a igreja faz agora? Tocando trombetas da libertação às nações. Jesus veio, nações. O grande rei que viveu a eternidade, esteve aqui na terra, ele deu a sua vida a nações, e está agora abertas as portas da salvação. Proclame com as trombetas, faça barulho, pregando o evangelho nas praças, nas cidades, toque essa trombeta da libertação. Oh, como era guardado, irmãos, o toque dessa trombeta, com esses instrumentos de buzina na cidade. Eu tenho um amigo pastor lá na Bahia. Diz ele que quando chegou lá na Bahia, na cidade, ele alugou um trio elétrico, foi para o trio elétrico, subiu e percorreu a cidade, pregando com o maior barulho. E as pessoas falaram: que barulho é esse? A gente não tem paz para você pôr no carnaval, vocês fazem mais barulho. E eu estou tocando, é a trombeta de Deus. Arrependa dos seus pecados. Bom, é uma maneira de ele entender que a trombeta de Deus fosse tocada desse jeito. Mas não é, eu penso que não é fazendo barulho aos ouvidos humanos essa trombeta. É fazendo barulho com o poder da palavra de Deus lá no ouvido da alma, que só o Senhor pode entrar. É pregar o evangelho, irmão. É pregar o evangelho.
Nenhuma trombeta era tocada dentro do arraial de Israel. Não. Deus disse, vai para as cidades e toque essa trombeta da libertação. É para nós pensarmos nisso, não é verdade, irmãos? Para nós pensarmos nisso. Quão grande alegria, pulos de alegria os escravos deram por causa do toque dessa trombeta. E a cada alma que se converte com a pregação do Evangelho, irmãos, há também alegria no céu, disse Jesus. Há festa no céu, há alegria no céu quando um pecador se converte a Jesus. Então, cante louvores ao Senhor. Por quê? Porque Ele fez maravilha. Nações, vocês também, vocês viram o meu poder, então celebrem, façam barulho, venha a servir ao Deus de Israel. E por último aqui, irmãos, versículos 7 a 9, tem um chamado universal. Criação, exulte ao Senhor. A porção seca, rios, mares, são convocados a louvar a Deus. Deveria, irmãos, haver uma interação mais consciente e sábia do homem com a natureza para que ela pudesse expressar em poesia as vozes de louvor do mar, dos rios e de toda a criação. Falta ao homem moderno a capacidade de contemplar a natureza de Deus. Falta também a capacidade do homem moderno meditar na natureza, meditar em Deus. E quão grande foi o poder de Deus de fazer isso. Os pescadores, principalmente os que trabalham no alto mar, sabem expressar melhor o seu rugido, o rugido do mar. Pois sua fúria e ondas gigantescas mostram quão grande é o Criador do mar. Também no momento de calmaria ele expressa o poder e a sabedoria de Deus. As minúsculas e pequenas grandes criaturas, como as baleias azuis e todas as demais criaturas, como plantas, árvores e tudo mais que existem no mar, irmãos, enaltece o poder de Deus. E aqui o salmista diz, ó criação, ó mar, espumam-se, as ondas levantam. Quando você ouvir o mar bravio, irmão, ou até mesmo pela televisão, você deve lembrar desse salmo. O mar fazendo barulho. Você deve lembrar o que ele está demonstrando. O poder de Deus, a grandeza de Deus, a força de Deus, o que ele está demonstrando. Não fique com medo, né? Admire o poder de Deus. A sensação, irmãos, que temos é que a criação está louvando a Deus sozinha, sem que ninguém a assista. A criação. Poucos são os versos poéticos sobre a beleza e grandeza da criação hoje. As músicas de hoje são somente para falar de amor de pessoas para pessoas, e às vezes de amor inadequado. As poucas músicas de hoje que falam sobre a natureza não chegam nem perto de As 4 Estações de Antônio Vivaldi, composta em 1723. Eu convido a você a tirar 42 minutos para ouvir As 4 Estações de Antônio Vivaldi. Inclusive, quando tem um slide passando a letra, é uma obra de arte aquilo ali, encanta como que ele ali expressou a grandeza de Deus. Você já ouviu As 4 Estações de Antônio Vivaldi? Ouça, você vai ver, você vai lembrar desse salmo aqui. Você vai lembrar de quão grande é o poder de Deus dentro da natureza. E ele escreveu essa música, são 42 minutos. Depois você vai lá no YouTube e coloca lá As 4 Estações de Antônio Vivaldi, composta em 1723. Vejo também, irmãos, que quando o homem se afasta da observação da natureza, não conseguindo ver e ouvir o seu louvor ao Criador, porque este homem está cada vez mais distanciando de Deus. A falta de percepção do louvor da natureza a Deus por nós, irmãos, é um grande problema. Um grande problema. Olha os salmos, como eles escreveram o salmo, como ele falou isso aqui, ruja o mar, ó mar, os rios, olha as cataratas caindo, a calmaria do rio descendo, a vida que o rio
dá o lugar que passa, o verde que ele produz. Você não percebe que isso é louvor a Deus? Que isso é um grande poder de Deus manifestado aos nossos olhos, aos nossos ouvidos? Mas nós estamos tanto no frenesi que nós não paramos para ver isso, para contemplar isso. Os pássaros cantando, até mesmo a caça dos animais selvagens lá na África, como a leoa, o grupo de leões são estrategistas para pegar a sua presa. Jó, Deus pergunta para Jó: você sabe como a leoa trata dos seus filhotes, Jó? Eu dou alimento para eles, observe como eu faço com elas. Não falta isso. É umas músicas de hoje, é uma porcaria, vamos dizer assim, de letra, de cadência, de simetria, não vale nada. Leia os Salmos, você vai perceber a grandeza desse hino, do saltério, escrito por esses homens. O salmista, por exemplo, Davi, por que ele escreveu que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Por que ele escreveu, por que o salmista escreveu no Salmo 8, dizendo a grandeza de Deus? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome sobre toda a terra. Falta a nós, irmãos, talvez até mesmo olhar para o nosso automóvel e dizer: quão grande, quão sábio foi Deus em dar ciência ao homem para fazer isso, desenvolver isso. Mas nós estamos só usando, nós não estamos mais contemplando o poder de Deus e a grandeza de Deus. E agora, o verso 9 nos mostra as razões pelas quais os homens e criação devem louvar a Deus. Porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 20 a 22, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, ao seu tempo, geme e suporta angústia até agora. Por que, irmãos, a criação está pedindo a redenção? Por quê? Porque o homem pecou. E não foi somente o homem que precisa de redenção, a criação também. Quando você vê cataclismos, terremotos, maremotos, vulcões, enchentes, inundações para todo lado, El Ninho, e tanta coisa que está acontecendo, você está ouvindo o quê? O gemer da criação. A criação está pedindo: Deus, redima-nos disso. Ó Criador, redima-nos desta miséria, desse estado de coisas. A criação, vamos dizer assim, com essas vozes, está orando a Deus, ao seu Criador. E diz Paulo que ela será redimida. Deus fará novo céu e nova terra. Por isso, batam palmas rios e mares, rujam, fale, mostre aos homens quão grande e poderoso eu sou. Quem foi o seu Criador? Criação, ô mar. Irmãos, essas verdades que nós precisamos olhar aqui nesse salmo. E há um louvor e obediência da criação com seu Criador, no episódio narrado em Marcos 4 e 39, onde o barco dos discípulos estava sendo açoitado pela fúria do mar e pela força do vento. Jesus repreende o vento e manda o mar se acalmar. Diz o texto que o vento se aquietou e houve bonança. Ali é o encontro do Criador com a criação. E o mar ouviu, e o vento ouviu e obedeceram. Ô mar, fica quieto. Vento, acalma o Criador com a criação.
E ali houve um respeito, né? Um respeito, irmãos, da criação com o Criador, né? Um respeito, uma submissão. Jesus diz, olha, é claro, irmãos, que os discípulos estavam afoitos, desesperados, experientes que eles eram, mas eles estavam desesperados. E Jesus lá no porão, dormindo. E Jesus sobe, como se diz, o que está acontecendo aí? Ele olha para o mar, parece que o mar olha para ele, chegou o Criador. Ô mar, fica quieto. Vento, sossega. E houve bonança, diz o texto. A criação louvou ao Senhor, obedeceu ao Senhor. Mateus capítulo 27, versículo 45, relata que quando Jesus morreu, houve trevas sobre toda a terra. Diz também que a terra tremeu e os montes se fenderam. Este é um episódio, irmão, de tirar o nosso fôlego, porque ali estava consumada a redenção, não somente do salvo, mas da própria criação. A criação curvou-se ante a redenção. É como se a criação dissesse em voz audível em português: obrigado, ó Cristo Criador, por morrer agora por nós para nos redimir. E tudo ficou escuro. E os montes se fenderam, e rochas se fenderam também. E diz o texto em Mateus 27, que até os sepulcros se abriram. Pelo poder do Criador, pela redenção que o Criador acabou de realizar ali na cruz. E a criação louvou ao Senhor. O sol ficou escuro. Houve treva durante 3 horas ali, a criação curvando-se diante do Criador. Por isso eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite, nos versículos 1 a 3. Oh, cante a vitória do Rei. Ele vem vencendo e para vencer, cante a vitória do Rei. Mas nos versículos também 4 e 6. Oh, nações, oh mundo, cante. Nações, vocês conheceram o meu poder. Eu coloquei a igreja no mundo para me glorificar. E eu estou no meio da igreja. Respeite a igreja. Nações, se vocês não adorarem agora, diz Paulo, todo joelho se dobrará diante do Criador. Todo joelho, não vai ficar um. Pode ser togado, sem toga, todo joelho se dobrará diante de Jesus. Todo joelho. E nos versículos 7 a 9, oh natureza, batam palmas, oh rios, desçam devagar, dê vida, produza peixe para a vida, é Deus trabalhando ali, não é? A chuva que cai, você fica com medo quando dá um trovão muito forte? Assusta, não assusta? O Salmo 29 fala da voz de Deus como um trovão. Deus se apresentou no Monte Sinai, irmãos. Falou com Moisés: Moisés, santifica o povo, põe aí uma divisa, não chegue muito perto do monte. Diga ao povo que eu vou descer lá. E Deus desceu até o Monte Sinai. A criação e o Criador ali. E ali houve vozes e trovões, relâmpagos. E o povo afastou. Não, nós não aguentamos ver isso. Nós não aguentamos. Oh, Moisés, não queremos que Deus fale conosco. Deus fala com você e você transmita o que Deus falou com você. Mas nós não queremos olhar. Irmão, de tão majestosa foi a aparição de Deus ali no monte. Deus e a criação. É por isso que ele vai redimir a criação. A teologia que diz que Deus vai eliminar a terra está errada. Não é bíblica. Não. Deus vai fazer novo céu e nova terra. Deus vai consertar todo o cataclismo, o caos que o pecado provocou na vida do homem e também na criação. Por isso, criação, louve. Por isso, igreja, louve. Por isso, nações, exulte, celebra ao nosso Deus. Vamos orar, irmãos.